Como é bom estarmos na presença do Senhor mais uma vez, em mais uma conferência que tem marcado a nossa vida cada ano. Nós temos essa conferência como algo que nos direciona, que nos faz iniciar um ano com uma expectativa diferente. E a gente fica ansioso para chegarmos a essa conferência e recebermos de Deus, e recebermos o Senhor. Eu quero louvar a Deus pela vida do missionário, missionária, que são meus pais na fé, já há 14 anos trabalhando juntos, e eu tenho a alegria de servir ao Senhor, juntamente com esse casal, que é o maior protótipo de vida que eu tenho. Não me lembro quantos dias, acho que uns 15, 20 dias atrás, nós viajamos. O missionário foi fazer imersão lá em Gurupi. E quando a gente estava no hotel, eu gosto de brincar um pouco, né? E a gente brincando, 3 horas da manhã, eu fiz uma brincadeira, a gente começou a sorrir. E quando eu parei de sorrir, Deus me deu uma palavra. E na sequência eu fui impactado de uma forma assim poderosa, mais ou menos uns 5 minutos. E eu falei, meu Deus do céu, que negócio é esse? Tipo, eu estava brincando do nada e de repente Deus trouxe ao meu coração essa palavra. E eu digo para vocês que tudo que eu vou falar aqui foi o que Deus me revelou naquela madrugada. Nós sabemos que existe a palavra adquirida, a pesquisada e a revelada. Quando eu prego aqui sobre árvores, que o povo não esquece mais, né? O tempo todo fica perguntando o que eu vou falar. Sempre é pesquisado. E pela primeira vez eu vou pregar uma palavra que Deus me revelou tudo em uma madrugada. E eu quero pedir que vocês prestem bastante atenção. Ela é uma palavra breve, mas eu tenho certeza que será muito edificante. Nós estamos falando sobre o acrescentar. E eu falava com o pastor lá de Lindoeste, Sudoeste, que tem alguma coisa acontecendo em Marabá. Quando a gente fala isso, eu me lembro o missionário do momento em que Jesus chama Pedro e fala para ele ir no mar, jogar as redes. Todo mundo conhece essa palavra mais do que eu. E quando Pedro enche o barco dele, ele faz sinais para os amigos, para os barcos vizinhos e diz: vem aqui, vem pegar peixe também, porque o meu barco não cabe mais. Todas as vezes que está acontecendo algo diferente na nossa vida, pessoas que nos conhecem, pessoas que estão ao nosso redor, serão atraídas por aquilo que nós estamos vivendo. E eu tenho certeza que essa conferência, ela irá marcar a nossa vida. E nós sairemos daqui carregando um pouquinho do que vocês estão vivendo em Marabá. Lá em São Geraldo, eu sempre digo para os irmãos, para os pastores, que eu tenho sede de ver 20 pessoas, 30 pessoas se rendendo aos pés do Senhor em um culto igual está acontecendo aqui. Sabe, irmãos, quando nós falamos de acrescentar, João capítulo 2, Evangelho segundo escreveu São João, capítulo de número 2. Diz assim: 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia. Achando-se ali a mãe de Jesus,
Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhes disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhes disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei. Repita comigo, por favor, essa palavra: fazei. Pode ser mais forte: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra, que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava entre 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: enchei. Repitam comigo, por favor: de água as talhas. E eles encheram totalmente. Próximo versículo. Então lhes determinou: tirai. Repita comigo: tirai. E agora levai. Fala comigo: levai. Olha, irmãos, 3 dias depois, esses 3 dias depois é depois do batismo de Jesus, ele sai de onde foi batizado para Caná, na Galileia. Segundo a história, de onde ele foi batizado para Caná é mais ou menos 7 quilômetros. E 3 dias depois do seu batismo, ele chega nesse casamento. E quando ele chega, a Bíblia diz que a mãe de Jesus estava ali. Não fala que ela foi convidada, fala que ela estava ali. E foram convidados Jesus e os discípulos. E alguém, para estar em um casamento sem ser convidado, tem que ser um parente muito próximo. Então aqui nós já descobrimos que este casamento era de alguém muito próximo a Maria. A Bíblia não revela, mas quando a gente vai um pouquinho na história, alguns dizem que esse casamento era de Judas Tadeu. Mas não vamos entrar nisso, né? O rapaz se casou, se acabou por lá, então deixa ele quieto. Vamos para frente. Então, é um casamento. Jesus foi um convidado com os seus discípulos, um convidado de honra, um convidado especial. E a Bíblia diz que o vinho acaba. E quando o vinho acaba, a mãe de Jesus chega para ele e fala assim: eles não têm mais vinho. E Jesus fala: mulher, não é uma forma de destratar, mas é uma forma honrosa que se dirigia às mulheres daquele tempo. E ele diz: mulher, a minha hora ainda não chegou. Se Jesus fala que a hora dele ainda não chegou, é porque ele sabia por que ele estava naquele casamento. Irmãos, essa passagem, esse capítulo 2, do versículo 1 ao 12, ele é totalmente proposital. E cada palavra e cada detalhe desses 12 versículos, nós precisamos prestar bastante atenção, porque tem uma mensagem muito poderosa aqui. Jesus olha para ele e fala: a minha hora ainda não chegou. Aí ela vai aos serventes da festa, não é aos discípulos de Jesus. Ela vai aos serventes da festa e fala: fazei tudo que ele mandar. Mas como que Jesus vai mandar alguém que não era servo dele? Não estava disponível para ele. Mas Maria olha e diz: fazei tudo que ele mandar. A palavra fazei é a conjugação do verbo fazer, que quer dizer ou significa realizar
uma ação, agir com determinados resultados, fabricar ou construir. Quando Maria fala para eles fazer tudo o que Jesus mandar, Maria está dizendo: vocês precisam trazer algum resultado. Se tiver que construir, construa. Se tiver que fabricar, fabriquem. Mas se Ele ordenar, vocês precisam gerar um resultado. E aqui nós entendemos algo poderoso. Estamos falando sobre crescimento de igreja. E se nós queremos e desejamos uma igreja que cresce, é simplesmente fazer tudo que Ele mandar. Consequentemente, Jesus chama eles e diz, ou dá 3 fundamentais ordens para chegarmos até um milagre. A Bíblia diz que estava ali 6 talhas de pedras que eram colocadas ou usadas para purificações dos judeus. E Jesus olha para eles e diz o seguinte: enchei essas talhas, enchei de água. Irmãos, esse negócio me deixou louco. O missionário Mário César: se as talhas, Samuel, eram usadas para as purificações dos judeus, elas eram colocadas na porta, nós sabemos disso, e todo mundo que chegava lavava os pés, as mãos ou até o corpo inteiro. Por que que as talhas estavam vazias? Só tem 2 coisas aqui: ou ninguém lavou os pés, as mãos, ou então um monte de gente ficou fora. Porque quem valorizava a religião naquela época, eles não podiam entrar sem lavar as mãos. Deixa eu abrir um parênteses para te falar algo. Como é que está as talhas que são colocadas na porta da sua igreja? Estão cheias ou estão vazias? Oh, irmãos, é totalmente fora da lógica. O vinho acabou. Significa que as vasilhas que estavam com vinho estavam vazias. Se Jesus ia multiplicar, Ele poderia simplesmente multiplicar e encher as vasilhas do próprio vinho. Mas Jesus olha e diz assim: não, as talhas estão vazias. Se essas talhas estão vazias, tem alguém aqui que abriu mão da religiosidade, dos costumes judaicos. E Jesus foi para esse casamento para estabelecer a graça através do símbolo do vinho. Mas não tem como estabelecer a graça sem restaurar a religião que foi criada a partir da lei. É por isso que Jesus chega e diz assim: encham de água as talhas. Aleluia. A presença de Deus é muito forte aqui. As talhas, a Bíblia deixa bem clara que era de pedra. E quem era o discípulo de Jesus que estava ali? Pedro. E Pedro era o quê? Pedra.
Então tem uma outra mensagem aqui que Jesus quer passar para o seu discípulo Pedro, que era pedra. Ele estava dizendo assim: Pedro, enquanto você estiver vazio, não tem como acontecer o sobrenatural na sua vida. Você precisa estar cheio de água, porque foi da água que eu te tirei. Quantos podem glorificar o nome do Senhor? Aleluia. Jesus estava também dizendo para Pedro: essa água vai se transformar. Pedro, você também é pedra. E se você tiver água dentro de você, ela não será apenas para hidratação, mas ela será o símbolo da sua transformação. Vocês já prestaram atenção que tudo o que aconteceu na vida de Pedro envolveu água? A primeira multiplicação dos peixes aqui, a pesca maravilhosa, melhor dizendo, Jesus olha para ele e fala: vai lá no meio, lança as redes. Pedro obedece, lança as redes, pega uma grande quantidade de peixe, falei no início. Daqui a pouco, aleluia, Jesus aparece de novo, falando com Pedro através da água, porque, aleluia, Jesus queria trazer essa mensagem para ele. Você lembra que Jesus aparece e Pedro diz assim: Senhor, se és tu mesmo, eu também quero ir andando de novo água. Depois que Jesus ressuscita, ele ainda aparece para Pedro de novo na água. Tudo que acontece com Pedro e Jesus envolve água. E eu fiquei perguntando por que tudo só com ele que foi assim. Jesus não queria mudar o ambiente que Pedro conhecia, mas Jesus queria acrescentar na vida dele, no mesmo ambiente. E quando Deus falou comigo essa palavra, eu quero falar para os pastores que aqui estão. Deus não quer que você mude igreja. Deus não quer que você mude cidade. Ele vai apenas acrescentar na sua vida o que você deseja viver com intensidade. Porque às vezes a gente pensa: não, preciso mudar daqui, preciso ir daqui, preciso viver isso, preciso viver aquilo. E Jesus está dizendo: Pedro, eu não vou mudar o ambiente que eu te encontrei, mas eu vou acrescentar. Eu vou acrescentar prosperidade, eu vou acrescentar fé, eu vou acrescentar fidelidade, que é o pagamento do tributo. Se acrescenta a fidelidade, irmão, ser fiel é tudo. Jesus, ele começa a acrescentar na vida de Pedro coisas extraordinárias. Pedro estava sendo preparado por Jesus para assumir uma igreja que acrescentava. E é por isso que Jesus, ele chega e fala para ele, através das talhas: encham as talhas de água. Para que Jesus precisava de 600 litros de água? Entre 2 e 3 metretas é
entre 80 e 120 litros de água. Vamos ficar nos 100 litros. Jesus precisa de 600 litros de vinho. Sabe uma das coisas que significa talhas vazias? Além do que eu já falei, do não cumprimento da lei, ou do ato religioso a partir da lei. Talhas vazias significa uma igreja que não tem uma boa recepção. Significa uma igreja que não tem humildade. Porque Antigo Testamento, a pessoa que chegava na casa ou na sinagoga, que lavava as mãos, os pés, era como um símbolo de remissão dos pecados. Jesus vem, nós sabemos que Jesus vem e lava os pés dos discípulos com outro significado de humildade e receptividade. Você lembra quando aquela mulher foi lavar os pés de Jesus? Que Jesus olha para o fariseu, se eu não me engano, e fala assim: você não lavou os meus pés quando eu cheguei? Nem sequer você tinha água para lavar os pés. Aquela mulher chega, chora, lava os pés de Jesus, limpa com os cabelos, e alguém se levanta e fala: olha o que está acontecendo. E ele fala: essa sim fez a coisa certa, porque me recebeu. Uma igreja que cresce, irmãos, ela precisa ter receptividade. Eu lembro quando eu cheguei em São Geraldo em 2012, o meu porteiro estava aqui à porta, e era igual isso aqui a porta lá, tinha assim um cantinho assim para frente, desse jeito aqui, ó. Aqui tinha uma paredinha, aqui tinha outra, e a porta ficava aqui. Sabe aonde ficava o meu porteiro? Aqui, ó, aqui atrás, desse cantinho aqui, ó. Todo mundo que entrava na igreja não via o meu porteiro. Aí um dia ele chegou para mim e questionou e falou assim: pastor, esse povo que vem aqui é um povo tudo ignorante. E eu falei: por quê, irmão? Todo mundo entra aqui e não fala comigo. Santo porteiro. Falei: irmão, até onde eu sei, eu estou usando o português lá. O porteiro, hoje é recepção, uma coisa mais chique, mas ministério de servos, né? Imagina o ministério de servo esperando as pessoas que estão vindo com depressão, perdeu a mãe, perdeu o pai, bateu o carro. Chega na igreja para receber uma palavra, aí está lá o ministério de servos, a recepção, esperando eles falar. A igreja que não tem receptividade é uma igreja que se encontra com as suas talhas vazias. Você quer ver outra coisa? Que significa? Se não tem uma boa palavra, nós não estamos mais no tempo que nós vamos pegar o microfone em cima da hora e vamos dizer: Senhor, fala aqui o que o Senhor quer falar com a igreja. Senhor, me revela aqui agora o que o Senhor quer dizer, o que o Senhor quer falar. Não estamos mais nesse tempo. Nós precisamos ter talhas cheias. Precisamos ter palavra que alimenta. Precisamos ter palavra, não é ter medo de perder membros, é ter palavras que alimenta o seu povo, o seu rebanho, que sustenta eles. Se você tiver uma palavra que sustenta o seu povo até o próximo culto, não precisa dizer assim: irmão, não vai na Assembleia de Deus. Já foi. Já era. Não vai na igreja tal, não vai na igreja fulana. Não vai, irmão, porque se for eu vou te disciplinar. Não precisa. Quem tem talha cheia não precisa disciplinar e nem ter medo de perder ninguém.
Alguém pode glorificar o Senhor aí? Aleluia! Jesus está dizendo para Pedro: o ambiente que você vivia é o natural, eu vou fazer você viver o sobrenatural. Eu me lembro que durante muitos anos eu vinha para as reuniões de pastores aqui, e o missionário recebia a gente com muito carinho, com muito amor e uma palavra amiga. E ele dizia assim: se a sua igreja não cresce, é porque você é ruim. Era uma palavra de ânimo. Eu tinha 12, 13 membros. E ele dizia: se você é um pastor de uma igreja que só tem 20 membros, irmão, por que você não entrega a chave da igreja? Vai caçar uma coisa para você fazer que você não serve para pastorear. E eu voltava para casa e dizia: eu vou chegar lá, eu vou ganhar alma de qualquer jeito, mas eu não vou ser um pastor de 20 membros mais. Vinha no outro mês, passava uns 3 meses, reunião de pastores. Eu dizia: eu vou lá de novo. Dizia: agora vai ser diferente. Chegava aqui, ele dizia: se você não cresce, o problema não é dos irmãos que estão lá. Tem alguma igreja lá perto que tem mais de 100 membros? Tem. Tem alguma igreja lá que tem 200 membros? Tem. E por que você não cresce? Se é, o Deus daqueles pastores é diferente do seu. E eu dizia: meu Deus, mas de novo é eu. Você é o diabo da sua igreja. O problema é você mesmo, irmão. É você. Se a igreja não está crescendo, é culpa sua. E eu dizia: meu Deus do céu. E eu dizia: rapaz, alguma coisa tem que acontecer. E eu chorava. Ligava para alguns pastores e dizia: o chefe bateu demais, né? Falei: irmão, mas nós somos ruins mesmo. É nós é que estamos fracos. Sabe o que eu descobri, irmãos? Que as minhas talhas estavam vazias na porta da igreja. O meu ministério de louvor, não desqualificando o tocador, né? Mas o meu ministério de louvor era eu e a minha esposa. E eu não sei tocar violão. Então imagina a pastora Raquel, minha esposa canta, e eu dizia que ia tocar, e eu não sei nenhuma nota, mas para não ficar só ela cantando, eu dizia: eu vou tocar. Imagina eu em um culto que eu era o tocador. Eu não pisava nessa igreja não, irmão, sem saber tocar, sem saber nenhuma nota. A pastora Érica cantando para um lado e eu estava muito dentro, lá no Piauí. Ô irmão, isso é talha vazia. Se não tem um bom louvor, como que eu vou levar o povo a adorar? Aleluia. Eu sei que aqui não tem só pastores, tem líder de célula. E o líder de célula também precisa estar com as talhas cheias. Você consegue imaginar o tanto de gente que ficou do lado de fora, que não abria mão da religiosidade? Vamos para o casamento, bora. Vamos lá, vamos dizer que foi o tal do Judas lá, que casou. Vamos para o casamento lá, do Judas Tadeu, bora, tal. Quando chegou na porta, cadê a água? Tem não. E eu não entrei não. Eu que vou entrar em um casamento sem lavar minhas mãos? Eu que vou entrar em uma casa sem lavar meus pés? Para o Senhor me condenar e eu morrer lá dentro? Vou nada. Desculpe, irmãos, o que eu vou falar aqui. A culpa foi do missionário que me levou para Gurupi. Se eu não tivesse ido, não tinha vindo esse negócio. Quantas pessoas que já passaram na porta das nossas igrejas e dizem assim: ah, eu não entro não. Uau. Talhas vazias.
é um problema muito grave para as igrejas. Uma igreja que tem espiritualidade, que tem a essência do louvor e da adoração. Ainda que você não tenha condições de ter um ministério de louvor, mas que a sua adoração seja genuína e verdadeira. Que alguém ouça de longe e diz assim: eu preciso ir naquele culto, porque aquela pessoa que está ali adorando traz e transmite uma essência diferente. Essa pessoa que está ali adorando traz a glória de Deus. Alguém precisa entrar nos nossos prédios e encontrar uma boa recepção, encontrar uma boa palavra, encontrar um bom louvor e encontrar uma igreja repleta de adoradores que adora o Senhor pelo que Ele é. Jesus diz assim: enche essas talhas, e eles encheram. Jesus diz: tira, e eles tiraram. Deixa eu te falar uma coisa. Como que está a sua disposição para encher as talhas? Porque aqui 2 servos carregaram 600 litros de água. Vou repetir de novo. Aqui apenas 2 servos carregaram 600 litros de água. Imagina comigo, 2025, o ano do acrescentar. Sai a notícia: Tailândia está vivendo o sobrenatural. 2 jovens que estavam dispostos a carregar água, carregaram 600 pessoas para dentro da ICB Tailândia. Lá em Minas, nas igrejas dos senhores, nas filiais. Imagina, irmão, como será as conferências. Você imagina, aqui em Marabá são 18 igrejas. Imagina cada igreja tendo 200, 300 irmãos congregando. Como será as nossas conferências? Os pastores dizendo: eu vou levar 100, eu vou levar 200, eu vou levar 300. Como será, aleluia, o nosso 2025, se estivermos dispostos a viver o acrescentar de Deus? Você pode glorificar o nome do Senhor, você pode adorar Ele, aleluia. Eu sonho com isso, irmão. Meu coração anseia por isso. Tem alguns meses orando e dizendo: Senhor, eu quero essa bênção na minha vida. Eu estou em uma cidade, dentro da cidade, fora as vilas, nós temos cerca de 16 a 17 mil habitantes. Todos, vila, tudo quanto é biboca que tiver lá, dizem que dá 27 mil. E nesses 27 mil, nos últimos 4 anos, nós temos começado a encher as talhas. Líderes que têm preguiça, irmão, não tem como crescer a igreja. Se você quer uma igreja de excelência, por incrível que pareça, somos nós os líderes que precisamos ser de excelência. Porque os detalhes somos nós que vemos. E se nós tivermos medo
de delegar funções, de ordenar, pode ter certeza que nunca iremos romper. Não existe ninguém sem equipe que consiga romper. Se você observar, todos os pastores que crescem são pastores que têm equipe de excelência. Todos os líderes que cresceram muito, eles têm uma equipe. Isso em todos os âmbitos, em todas as áreas. Vou perguntar de novo: como está a sua disposição para carregar água? Jesus não chamou todos que estavam na festa. Gente, o vinho acabou, deixa eu falar para vocês aqui, cada um pega um balde aí e vamos carregar água. Não, ele chamou 2. Já pensou, missionários? Se tivermos 2 irmãos, que a gente fala assim, vamos carregar água, e eles olham e dizem assim, eu vou. Eles não foram por causa da palavra de Jesus. Eles não são servos de Jesus. Eles foram por causa da festa. Eles foram por causa do acontecimento. Segundo a tradição, aquele tempo ali, um casamento era uma semana de festa. Aí no primeiro dia acaba o vinho. Como que seria o resto da semana? Rapaz, o casamento do cara foi uma negação. Tinha vinho para ninguém, acabou no primeiro dia. Jesus está aqui. E essa conferência, ela ficará marcada na vida daqueles que estão dispostos a carregar água. Aqueles que estão dispostos a não ver as talhas vazias. Porque Jesus, ele precisa estabelecer a nova aliança. Talhas vazias significa antiga aliança. Nova aliança, transformação de água em vinho. Mas para Jesus estabelecer, ele precisa ativar. Porque esse povo não é mais nem religioso. Eles não conseguem crer mais nem na religião. Se não consegue acreditar na antiga aliança, como que vai acreditar na nova? É por isso que Jesus quer ativar. É por isso que Jesus resgata o símbolo da antiga aliança, para ele conseguir estabelecer a nova. Irmãos, nós não temos dúvidas que 2025 alguma coisa sobrenatural vai acontecer nas nossas igrejas. Foi liberada uma palavra. Foi liberada uma palavra profética. E nós precisamos crer nessa palavra profética. Vai acontecer. Eu creio que 2025, na nossa convenção regional, no mês de maio, São Geraldo será a igreja que irá dar a maior oferta para a convenção regional. Sabe o que eu sonho? Do fundo do meu coração, pastor Arnaldo, sabe o que eu sonho? De chegar um dia e dizer para o missionário assim: quanto que custa a despesa da convenção? Aleluia. Fique tranquilo que eu vou fazer o Pix aqui. Eu sonho com isso. E não é de hoje não, faz muitos anos que eu sonho isso. Deus, ele tem sido bondoso com a gente. Mas nós precisamos estar dispostos a carregar água. Essa igreja de Marabá, ela está sendo vista no mundo todo. Tem
negócio. Irmãos, vocês que estão aqui, vocês não têm noção do que nós que estamos lá fora estamos vendo aqui. Cita outra igreja que 40 pessoas aceitam Jesus numa noite. 40 irmãos, sei nem se eu posso falar isso aqui, mas 40 irmãos, tá gravando, já foi. 40 irmãos, são poucas igrejas que tem 40 crentes. E em Marabá tem cultos que 40 pessoas aceitam Jesus em uma noite. Isso não é normal. Isso não é para pessoas comuns. Isso não é para pessoas que estão vivendo no natural, irmãos. Alguém pode glorificar o nome do Senhor aí, pelo amor de Deus. Vocês não estão vivendo o natural. Essa igreja é uma igreja que tem talha cheia. Talha cheia. Aleluia. Essa igreja é uma igreja que tem receptividade, espiritualidade. Alguém pode adorar o nome do Senhor. Alguém pode glorificar o nome dele aí. Aleluia! Deixa eu encerrar. O tempo passou. Eu estou já preparando para me ouvir o missionário amanhã. Que é daí que eu levo meus mantos. Sai tudo daí. Manhã, à tarde, à noite, é só ouvindo e anotando, chefe. Ô irmãos, para a gente finalizar, Mateus 28, versículo 19. Ide, portanto, fazei. Ide, portanto. Qual foi a palavra que Maria falou para Jesus? E agora lá em Mateus, Jesus está ordenando aos discípulos a palavra que Maria ordenou aos serventes da festa: fazei discípulos. Se quisermos crescer, precisamos fazer discípulos. Pessoas que oram igual você ora. Pessoas que têm sede igual você tem. Pessoas que estudam igual você estuda. Pessoas que servem igual você serve. Pessoas que adoram igual você adora. Fazer discípulo é transferir o que está em nós. A pastora Raquel falou uma palavra aqui, que quando ela conheceu o missionário e a missionária, ela disse assim: eu quero ser igual a eles. Meu irmão, essa é a minha palavra. Eu conheci eles em 2007, pregando no Piauí. E eu falei assim: eu quero ir aonde esse povo vai. Só que naquele tempo, os grandão era mais protegido assim, né? O grandaçozão, quando chegava na cidadezinha de interior, aí orelha seca igual eu, não chegava perto nunca. O povo rodeava, levava para ali, levava para lá, e a gente ficava sozinho. Queria dar pelo menos um abraço, mas não sobra espaço, não tinha acessibilidade de jeito nenhum. Eu falei: eu sei como que vou falar com eles. Estava de carro, em um Vectra prata, e eu falei assim: vou ficar esperando, quando ele descer do carro eu estou lá no pé. E fiquei lá na calçada assim, ó, sabia onde estava o hotel, e fiquei lá vendo ele sair do hotel. Quando vieram parar o carro, que eles desceram, já frecharam. E eu disse assim: eu quero ser igual ao senhor. E ele, peitão estofado, só falou: vem para Brasília, irmão. Eu falei: é só isso? Fui orar. Eu sabia mesmo onde que era Brasília. Falei: eu vou para Brasília. Orei 2 anos, dizendo: eu vou para Brasília.
Deus cria uma situação e me leva para Brasília. Fiquei 2 anos dormindo no altar da igreja. Se você chegar no Piauí, o missionário vai contar essa história. Dormi 2 anos no altar da igreja. E eu não dormi à toa, era só para Deus me levar para Brasília. E quando chegou um dia, um deficiente visual precisava ir ver a mãe. Falou assim: irmão Edu, eu preciso ir a Brasília. E eu preciso que alguém me leve. Só para ler as coisas. Eu vou pagar tudo. Eu falei: esse alguém sou eu. Quem vai estar aqui? Cheguei em casa, falei para minha mãe: mãe, tal dia eu estou indo para Brasília, mas o Carlos. Ela falou: você está louco, nunca mais eu te vejo. Você nunca saiu daqui da cidade, como que você vai para Brasília? Mas um deficiente visual. Falei: não sei, eu sei que eu vou. Eu estou orando 2 anos, Jesus está fazendo o milagre acontecer. Entrei no ônibus, mas o Carlos, e ele só dizia assim: ó, nós vamos para a rodoviária do Gama. Eu digo: deixa comigo. Chegou lá, falei: chegamos na rodoviária do Gama. Ele falou: agora nós vamos esperar um ônibus no box 4, que é para o Pacaembu, lá no Céu Azul. Eu falei: tá aqui Pacaembu. Falou: pô, agora nós vamos entrar. E quando chegar numa padaria, eu esqueci o nome perto da padaria. Ele falou: você puxa a cordinha, que é lá que a gente desce. E eu puxei aquela cordinha e falei: pip. E agora, Carlos? Ele falou: tá ali, moça, a casa da minha mãe. Falei: é fácil assim? À noite tinha um culto. E nós fomos para um culto na casa da bênção. Cheguei lá: ó, tem uns irmãos do Piauí aqui. Você fala, irmão? Falo. Na hora. Então vamos ouvir o irmão. Peguei o microfone, irmão, já rasgando tudo. 2 anos dormindo no altar da igreja, jejuando, só o palito. Subi já rasgando tudo. Pá, receba, tá. E aí eu achei uma cabeçona bem grandona assim, chapei a mão em cima. O irmão balançou um pouco. Terminou o culto. Ele disse assim: irmão, você já fez o seminário? Eu falei: não. Ele disse: pois é, eu sou o pastor Marcos Alexandre, presidente dos jovens de Brasília e em torno. E eu quero que você vá, depois de amanhã, na catedral, que eu vou te levar para conhecer o apóstolo. Você vai fazer o seminário. Eu não sabia onde o senhor estava, eu não tinha seu contato, não tinha um WhatsApp. Falei: quem vai é eu. 3 dias depois, fui para a catedral. Cheguei lá, entrei com o óculos assim para trás e o apóstolo: você está me ouvindo, irmão? Estou. Você está me ouvindo, irmão? Aí vem o Marco de lá para cá e arranca o óculos. Irmão, ele está pensando que você está com um fone no ouvido. Falei: ah, já era. Apóstolo, esse moço quer fazer o seminário. Pode vir, irmão. A mesma palavra, né? É o Dorielzinho, né? Dorielzão. Vem, irmão, pode vir. Não, apóstolo, não tem dinheiro não. O menino está vindo do Piauí, não tem condição. Irmão, não já falei para vir? Venha. Bora, irmão, bora embora. 8 de março vem aqui e faz o seminário. 8 de março eu cheguei lá, com um sapato batido de prego, com 15 reais no bolso. Cheguei lá, a pastora Margarida disse: tu vem de onde? Eu: do Piauí. Quem é que vai pagar seu seminário? Eu digo: não sei. Mandaram eu vir. Moral da história: missionária Meire foi minha professora. E eu não tinha roupa para vestir, mas eu estava disposto a carregar água. Eu não tinha dinheiro no bolso, mas eu estava disposto a ser discípulo. E um dia a missionária chegou e falou: filhão, vem aqui. E eu fui. Quando eu cheguei, tinha umas 4 sacolas de sapato, de terno, calça jeans, gravata, relógio. Hoje o missionário não usa nada diante do que ele usava lá em Brasília. Era só coisa top, irmão. As melhores gravatas mais bonitas era a dele na catedral. E ele mandou assim umas 8. E tinha uma turma do Rio, de São Paulo, que zoava comigo, chamava de Piauí, que nunca viu nada, que não conhece as coisas. Daqui a pouco quando diz: pastor, ele mandou essas coisas para ele. Mas o tratamento mudou demais. Disse: ah, rapaz, é filho de Eilo. Você está disposto a cumprir o ID? Não importa com quem você vai, irmão. Se é para cumprir o ID, vai. É a única coisa que Maria falou: fazei tudo que ele mandar.
Quer viver o sobrenatural? Faça tudo o que Ele disser. Quer viver o sobrenatural de Deus? Entra onde Ele mandar você entrar. Ora por quem Ele determinar você orar. Hoje um dos irmãos que mais me ajuda em São Geraldo era um cara que era dono de uma distribuidora de bebida. E eu fui lá e taquei óleo, ungi e falou: Senhor, é para vender tudo aqui. E hoje é um dos caras que mais me ajuda lá dentro. Ô irmão, você está disposto a carregar água? Você está disposto a não deixar as talhas vazias? Precisamos ter flexibilidade. Pode vir para cá, Tiago, para nós encerrar. Agora nós vamos mesmo. Olha o que o mestre da festa fala do vinho. Ele diz assim, ó: todo homem serve primeiro o melhor e depois o inferior. Mas vocês fizeram diferente. Deixaram o melhor por último. E eu encerro aqui. Quem era o vinho? O vinho aqui era o sangue de Jesus. E sabe o que ele estava dizendo? O primeiro foi inferior. Quem foi o primeiro? O primeiro Adão que foi servido, que pecou, desobedeceu e não tinha mais qualidade. Quem é servido por último? O sangue de Jesus. E o sangue de Jesus vem sem nenhum defeito. Sabe o que ele estava dizendo? Quando ele transforma em vinho e transforma no melhor vinho, ele está dizendo: eu vim por último para servir vocês. Eu vim por último para derramar o meu sangue por vocês. Adão foi servido primeiro, mas desobedeceu e não durou muito tempo, se acabou. Jesus foi servido por último. Aleluia. Morreu, ressuscitou e está aqui, vivo. Está aqui vivo, dizendo: aquele, aleluia, que bebe do meu sangue faz parte da nova aliança. Aquele que bebe do meu sangue terá vida eterna. Aquele que bebe do meu sangue viverá eternamente, porque eu fui o último vinho a ser servido. Vinho de pureza, vinho de qualidade, vinho que gera vida, vinho que gera vida. Eu profetizo que nesta conferência o sangue de Jesus que veio para gerar vida em você, carregadores de água, enchedores de talha, adore o nome do Senhor, adore o nome dEle.